o primogênito e os demais irmãos. Gostaria de falar com você hoje sobre este tema primogênito. Vamos pegar aqui um pouquinho mais agora na nossa geração, antes de entrar no tema propriamente dito, que fala lá em Êxodo 4:22, que eu quero ler e já tratar isso que eu acabei de falar com você. Ele diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Primogênito, naturalmente, é o primeiro filho, é o filho mais velho, né? Vamos dizer aí, um pai que tem alguns filhos, sempre o que nasceu primeiro vai ser o primogênito. E na época, já a partir de Adão, nós vemos que tem algumas coisas que cabem ao primogênito e outras que cabem aos demais irmãos, né? Por exemplo, como eu disse aquela hora, alguns anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, o filho primogênito, o mais velho primeiro, tinha uma certa autoridade sobre os irmãos. É verdade ou não é? Se você não vivenciou isso, com certeza você já ouviu falar sobre isso. O filho, é óbvio, a filha também, quando nascia, é que a gente, como quer tratar em especial do filho, então nós vamos falar sobre isso. Mas é óbvio que quem nascia primeiro, fosse homem ou mulher, tinha aquela responsabilidade sobre os filhos. Então tinha ali a responsabilidade de cuidar da casa, não é verdade? E também tinha alguns privilégios, por ser o filho mais velho, tinha alguns privilégios do pai, né? Tinha alguns privilégios que o pai concedia a ele, devido à autoridade que então o pai delegava em relação a cuidar das coisas do pai, em relação àquilo que o pai lhe dava em suas mãos, para ele poder administrar. Ele tinha sim essa prioridade, isso acontecia. Então agora vamos voltar um pouquinho lá atrás, bem lá atrás, bem lá atrás, lá no começo da humanidade. O primeiro homem, Adão, né? E Adão, na realidade, no hebraico, Adam ou Adamá, pó, homem da terra. Então, o primeiro homem que Deus assim o criou, Gênesis 1:26, e criou o homem, né? Aliás, Deus criou o homem ali, e no 27 fala, e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, o próprio nome Adão é uma referência à humanidade. Então, quando se fala homem, se diz respeito à humanidade, porque o homem e a mulher vieram então a partir deles formar a humanidade. Então, Adão foi o primeiro homem. Então, como primeiro, como primogênito, ele teve alguns privilégios incríveis, não é verdade? Nós vemos ali, por exemplo, a possibilidade que ele teve de dar nome a todos os animais, a possibilidade que ele teve de cuidar do jardim. Aí, ó, para quem diz, eu quero saber quem inventou o trabalho, tem algumas pessoas que até usam esse provérbio bem forte, né? Quero matar quem inventou o trabalho. Então você vai ter uma luta difícil aí, até impossível de vencer, hein? Porque ó, quem inventou o trabalho, e o primeiro trabalho do homem foi ali como lavrador, como jardineiro, né? Ele cuidava do jardim do Éden, o primeiro homem. Então ele tinha um privilégio
enorme de estar ali à frente de todos os homens que a partir dele vieram. Vemos ali depois Caim, depois Abel e depois os filhos e filhas de Adão, enfim. Vemos também um outro primogênito, Esaú. E aí a coisa já vai ficando um pouco mais detalhada, porque os primogênitos, a partir deles, eles tinham o privilégio de vir o Messias. Sim, de vir o Salvador do mundo. Por quê? Porque como Adão, ele caiu, ele pecou, ele se afastou de Deus, então foi necessário um Redentor, que viria a partir do primogênito, daquele então cuja família foi ali escolhida por Deus. E Esaú, certa ocasião, ele estava cansado, veio do campo e com fome. Jacó tinha feito um guisado saboroso de lentilhas e ofereceu para Esaú. E Esaú então vendeu Jacó na bênção aí, aliás, na compra, não na bênção, na compra da primogenitura, Jacó não enganou Esaú. Falando da primogenitura, somente esse assunto. Não vamos entrar no assunto da bênção agora, porque não é o momento. Mas, na compra da primogenitura, Jacó pagou por isso. E Esaú, então, vendeu. Não somente vendeu, como ele desprezou. Está em Gênesis capítulo 25, ele desprezou a primogenitura. Ou seja, ele desprezou o fato de mais tarde o Messias descender dele. E aí nós vemos então, mais para frente, Rúben, que foi o primeiro dos 12 filhos de Jacó. Rúben foi o primeiro, foi o primogênito. E onde eu quero chegar? Que o filho primogênito, ele tinha alguns direitos em relação aos outros irmãos. Por exemplo, na herança do pai, ele recebia duas partes. Ele recebia a porção dobrada. Quem não se lembra daquela passagem de Elias e Eliseu, quando então Eliseu chegou e falou para ele, olha, dá-me porção dobrada do Espírito que está em você. É óbvio que ali não era literalmente porção dobrada do Espírito Santo. Quem pode receber o dobro do Espírito Santo? Ninguém, porque o próprio Messias ele recebeu a plenitude. Então, se fosse literalmente o dobro, alguém então teria 2 vezes o poder do Espírito Santo. Não tem como. Então, porção dobrada do Espírito nada mais era do que a bênção de ser o primogênito daqueles profetas discípulos de Elias, do profeta Elias. Então é isso que Eliseu estava pedindo para Elias, ou seja, olha, Elias, você tem vários profetas aí, discípulos, e eu também sou um dos discípulos, mas eu quero a bênção da primogenitura, eu quero ser o primogênito. E de fato nós vemos que Eliseu, ele fez exatamente o dobro dos milagres que Elias fez. Olha que coisa interessante. Só que não para por aí. Nós vemos também no Salmo 89, 27, ali fala de Davi, o Salmo 89. Então no versículo 27, Deus fala assim, falo-ei o meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra. E de Davi veio então o Messias, o Salvador, Jesus, o nosso Senhor. Em Hebreus, quero encerrar com isso, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Puxa vida, quem deve ser adorado senão a Deus? Quem é esse? Quem é esse? Aqui fala do Messias, o Salvador. Olha só que posição elevada Deus lhe deu. Como também diz no Salmo 8, né? Que Deus fez o homem pouco menor que os anjos, mas de honra e de glória o coroaste. Ou seja, nós vemos aqui agora o Messias sendo adorado. Vemos aí o Filho de Deus, uma posição muito elevada como primogênito de muitos irmãos. É verdade que Adão teve uma posição elevada, muito elevada sim.
É verdade que nós vemos lá, Esaú teve uma posição elevada e vendeu para Jacó essa posição de primogênito. É verdade que Rúben teve uma posição elevada e não se manteve nessa posição. Davi também, Deus no Salmo 89, 27, chama ele de primogênito. Agora o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, teve uma posição muito mais elevada, que inclusive a própria nação de Israel, que nós lemos no princípio de tudo, que Deus falou que Israel é meu primogênito. É verdade que Israel é o primogênito das nações. Não é melhor que nenhum povo, mas não se pode negar que eles receberam de Deus a primogenitura. Deus tem usado eles de uma forma extraordinária para trazer o Messias às nações e ali colocou eles numa posição na qual ele, o Senhor Deus, é glorificado e será muito mais, porque o Messias virá até Israel e dali vai reinar sobre todas as nações. Então esse primogênito é muito maravilhoso. Nós podermos saber que o Messias, acima de tudo e de todos, é aquele o qual nós adoramos, o qual nós servimos, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Se você não teve esse encontro com Ele, saiba, Ele é o único. Ele é aquele que pode te levar até Deus. Pode reconectar você a Deus, aquela comunhão que o homem havia perdido no Éden. Você consegue através do Messias.